Fala, massa atleticana! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. Sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro, rapaziada. A gente vem trazendo aí mais um corte aí do programa Troca de Passes. Eles vêm trazendo exclusivamente aí já a possível escalação do Atlético para essa grande final. Chegou o dia, rapaziada, chegou o grande dia. Não tem mais treino, tinha que treinar, já foi treinado. E agora, meu irmão, haja coração, como diria o nosso Galvão Bueno, para a gente seguir, né, motivado para conseguir ganhar esse título. A gente sabe que o Botafogo tem sido o grande favorito, mas o Atlético tem sim condições de trazer esse título aqui para BH. Sem mais delongas, rapaziada, vamos soltar o vídeo aí, mas dá uma moral pra gente. Vai lá no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Vou trazer o Guto Rabelo com as informações do Galo. Fala, Felipe, boa noite para você, para os amigos do Troca de Passes. O Atlético Mineiro finalizou a preparação para a decisão da Libertadores com uma sexta-feira intensa, viu? Teve treino pela manhã no CT do Defensa e Justiça, time da primeira divisão do Campeonato Argentino. À tarde, reconhecimento do gramado do Estádio Monumental de Núñez e depois entrevistas coletivas do técnico Gabriel Milito e do atacante Hulk. E foram entrevistas bem interessantes, especialmente a do capitão e ídolo atleticano. O Hulk falou que o jogo de amanhã é o mais importante da vida dele. Ele está com 38 anos, já disputou vários títulos, mas o Hulk criou uma identificação muito forte com o Atlético, com a torcida. Já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores é o título que falta para ele. Bom, em relação ao Luiz Henrique, a gente vai se lembrar que há 10 dias teve um jogo pelo Campeonato Brasileiro entre Atlético e Botafogo, em que rolou um desentendimento entre o Hulk e o Luiz Henrique. O Hulk disse que o Luiz Henrique faltou com respeito e depois o Luiz Henrique até pediu desculpas nessa semana. Hoje o Hulk falou pela primeira vez sobre o assunto, disse que perdoa o Luiz Henrique, que ele ainda tem muito que aprender, é jovem, tem 23 anos e que vai torcer por ele na seleção brasileira. Hulk falou sobre o Botafogo. Diz que é o melhor time do futebol brasileiro na atual temporada, que vive o melhor momento e que é favorito para a decisão. Mas que por ser em jogo único, o Atlético pode sim vencer, até porque tem um time forte e experiente. Sobre o Gabriel Milito, na entrevista coletiva do treinador atleticano, ele disse que não dá para esperar muita surpresa nessa decisão, que o Atlético tem um plano de jogo bem definido e que não vai mudar muita característica. É claro que tem que ter um cuidado especial com o ataque do Botafogo. O Galo não vai fugir do time que na semifinal eliminou o River Plate. A escalação, gente, vai ter Everson no gol, 3 zagueiros, Lianco, Batalha e Alonso, Gustavo Scarpa como ala pela direita, Guilherme Arana como ala pela esquerda, meio campo com Fausto Vera, Alan Franco como volantes, e aí o Hulk, o Daverson e o Paulinho formando a trinca de atacantes. O Paulinho, que ontem numa conversa, numa entrevista, disse pra gente que se não fosse por essa final ele nem estaria jogando mais. Ele vem sofrendo com uma fratura por estresse, mas pelo sacrifício, por ser uma competição tão importante, ele está preparado para jogar. O Atlético está concentrado num resort na região de La Plata e amanhã vai demorar cerca de 50 minutos para chegar no Estádio Monumental de Núñez e buscar o segundo título de Libertadores de sua história. Grande abraço para vocês. Valeu, Guto. Eu fui dar uma olhada na carreira do Hulk aqui para lembrar de todos os títulos, porque, olha, é título pra caramba que o Hulk já conquistou na carreira, né? Entre os mais importantes, pelo menos aqui dos que eu selecionei, ele já ganhou a Liga Europa com o Porto, na temporada 2010. Eu apanhei dele 2011. nessa Liga Europa. Apanhou dele lá, Alex? Tava na então, Rússia. 2010, 2011 ele ganhou a Liga Europa com o Porto. E ele ganhou a Copa das Confederações com a seleção brasileira naquele jogo histórico 2013. contra a Espanha em 2013 no Maracanã. São dois dos principais títulos, né? Já ganhou Campeonato Russo, Campeonato Chinês, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, várias vezes o Campeonato Português. Enfim, mas ele dizer que esse é o título mais importante da carreira é bastante significativo. Então vamos ouvir tanto o Hulk quanto o Gabriel Milito, técnico do Galo, sobre a decisão de amanhã. Fala, Hulk. Realmente falei que o Botafogo é favorito e continuo compartilhando da mesma ideia.
até porque o ano deles, se você for olhar coletivamente, sim, foi melhor que o nosso. Mas se trata de uma final ainda. Uma final não ganha quem chegar melhor no dia. Quem estiver mais concentrado, quem errar menos. Acho que essa semana foi muito importante para a gente. Não lembro quanto tempo fazia que não tínhamos uma semana para treinar. E essa semana tivemos, onde a gente conseguiu tentar relembrar algumas coisas do que nós somos capazes de fazer, do que precisamos fazer. Eu tenho certeza de que chegaremos amanhã na máxima força. Essa semana foi importantíssima para que a gente focasse no nosso sonho, no nosso desejo, mas acima de tudo no que temos que fazer. Se quisermos triunfar amanhã, precisamos colocar em prática tudo que treinamos essa semana. Eu tenho certeza que sim, temos grandes êxitos para poder conquistar esse título amanhã. Entonces somos con mucho merecimiento y con mucho esfuerzo estamos aquí, justamente estamos aquí para jugar y disputar esta final. Y tenemos delante una oportunidad histórica para todos nosotros y queremos darle un cierre a este año en la Copa Libertadores, por supuesto ganando la final, entendiendo que será como cualquier final de Copa Libertadores, pareja, disputada, difícil, pero el sueño y la ilusión de poder hacer un gran partido y ganar la Copa está latente. A nuestro comportamiento y la táctica hay un plan de juego con el cual vamos a iniciar el partido y en función de eso tenemos distintas alternativas u otras formas para atacar y defender, que eso va a tener que ver con muchas cosas, con cómo jueguen ellos, el momento del partido, si estamos mejor, si estamos peor, el resultado, pero la línea de juego será la que el equipo ha mostrado durante toda la Copa Libertadores. Eso sin duda. Seremos un equipo valiente, seremos un equipo que si el rival no nos permite, vamos a tener la bola, intentaremos atacar, intentaremos defender lejos del arco. Bueno, intentaremos ser el equipo que fuimos durante la Copa Libertadores, que es lo que nos colocó en esta final. E não ganhar Libertadores ainda. Primeira oportunidade. Já batemos na trave algumas vezes, principalmente em 2021, na semifinal. Estamos tendo a oportunidade de disputar a grande final no estádio especial, onde a gente teve a oportunidade de jogar a semifinal aqui. E eu quero entrar para a história com mais um título importante. Sobre o Luiz Henrique, como eu falei, eu acho que tem muito talento, sim. É um jogador que tem muita qualidade, é muito jovem ainda, tem tudo para ser um craque. Acho que perdão, a gente aprende a perdoar diariamente, até porque a gente erra diariamente também, e a gente também quer o nosso perdão. Mas assim, o Luiz Henrique, assim, eu fui defender o clube, ele falou ali do nosso clube, está perdoado, que ele possa aprender e venha crescer como jogador e venha representar a gente muito bem na seleção. Que Deus abençoe a carreira dele. Aí o Hulk passando um pouco de panos quentes, a saber se é um discurso só da boca para fora e dentro do campo o negócio vai pegar fogo ou se realmente é por aí, né? Fato é que essa discussão acabou deixando a decisão ainda mais acalorada, né? Ouvimos alguma coisa aqui, olha só, sobre o Milito. Anotei algumas coisas aqui sobre o que ele disse a respeito do que ele pretende para o Galo no jogo. Queremos ter a bola e queremos defender longe do gol se o adversário permitir. Deixa eu jogar essa bola lá para Buenos Aires, porque fiquei com a impressão de que ele gostaria de fazer tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, não sei se, pelo que se mostrou o Botafogo ao longo da temporada, se defender longe do arco, né, como ele disse, ou longe do gol, é a melhor estratégia para um time que é muito rápido e gosta dessa transição como o Botafogo.
Você imagina que ele jogou pra galera, jogou ali uma resposta só para dar uma justificativa para os jornalistas, ou ele realmente pretende o que ele disse, Mansur? Olha, Felipe, eu acredito muito, a gente até conversava isso, né, ontem, eu acredito muito que em finais como essa, o time que conseguir executar melhor aquilo que é familiar para ele, ou seja, eu acredito pouco em grandes revoluções às vésperas de um jogo decisivo, ele tende a se sair melhor. Mas acho que o que o Milito quis foi deixar o seguinte recado: se em algum momento a gente precisar defender muito perto do gol, é por um sinal de imposição do Botafogo e talvez não por estratégia. As dúvidas, eu acho, estão muito claras em relação ao comportamento do Atlético, porque o Atlético passa uma temporada inteira com muito claramente definida uma forma de defender, com encaixes individuais e grande parte das partidas buscando os adversários desde os primeiros passes, já encaixando essa marcação. Até que vieram grandes desequilíbrios defensivos ao longo do ano, seja pelas mudanças que ele precisou fazer no meio da temporada com perdas de jogadores, seja por não conseguir retomar o padrão que o time chegou a ter no início do trabalho dele. Aí a gente chega na parte final da temporada com, por exemplo, um jogo emblemático, a final da Copa do Brasil no Maracanã. Ele sai para tentar pressionar o Flamengo, mano a mano, uma sobra na defesa no início do jogo, depois até abre mão dessa sobra, mas tentando encaixar desde a saída de bola do Flamengo, fazendo com que os defensores dele travassem duelos individuais em espaços muito grandes de campo na linha defensiva. E o resultado foi muito ruim no Maracanã. No Independência do jogo com o Botafogo, embora desfalcado, ele começa a defender um pouco mais atrás, de uma maneira um pouquinho mais conservadora. Eu acho que essa é a origem da dúvida. Acho que ele, na entrevista, ele dá mais um recado. A gente vai tentar fazer o que é o habitual do Atlético. Se realmente vão fazer, aí acho que o jogo é que vai responder pra gente. Porque, Jéssica, o Botafogo não tem dúvida, né? Vai tentar ter a bola como quase sempre faz, né? Então, Felipe, eu acredito muito, assim, o Galo tem feito essa estratégia de pressão na saída de bola, a gente sabe qual é a identidade do Galo. Mas como aconteceu na final da Copa do Brasil, a estratégia não funcionou. Na verdade, o Flamengo usou isso contra o Galo. Esse sistema de jogo que o Galo executa em campo, na ideia do Milito, ele expõe bastante jogador. É um sistema de jogo onde o jogador não pode errar. Quando o jogador erra, acaba expondo todo o coletivo. Por isso que a gente viu, por exemplo, a construção da final da Copa do Brasil acontecer justamente numa saída de bola em que a pressão do Galo não funcionou. Uma peça errou a marcação. Foi isso que aconteceu. Eu acho que o Galo ou trabalhou isso muito melhor, ou vai precisar ter muito mais cuidado, porque a gente sabe que o Botafogo é uma equipe que adora esse espaço e ela está preparada para justamente quebrar essa primeira pressão e explorar esse espaço nas costas que o Galo acaba deixando. Vamos aguardar. Característica, né, dos jogadores do Botafogo, né, Jéssica? Vai lá, não, tava só... Perdão, Felipe. Tava só complementando aqui a Jéssica. É uma questão de característica, né? São jogadores que atacam. O Milito, inclusive, ele evitou fazer coro ao rótulo de que o Botafogo, e eu estou até na mesma página que ele, o rótulo de que o Botafogo é um time dependente do espaço para acelerar. Ele diz que o Botafogo é capaz de criar espaço em qualquer circunstância de jogo. Agora, são jogadores com uma capacidade de ataque a espaço muito grande. E, eventualmente, se o Atlético não conseguir fazer com que a sua pressão mais adiantada dê resultado, você vai obrigar defensores a correrem atrás ou a disputarem ataques ao espaço de jogadores do Botafogo, que são muito bons nesse tipo de jogo. Os melhores jogos do Galo no ano, Felipe e amigos, foram contra Fluminense, fazendo uma pressão alta muito grande, jogando em casa, contra o São Paulo na Copa do Brasil, contra o River Plate, jogando dessa maneira. Essa estratégia não funcionou contra o Flamengo, que é uma equipe que tem uma qualidade muito grande de saída de bola, capacidade técnica para fazer isso acontecer. Então eu acho que o Milito está realmente pensando nesse momento qual que é a melhor estratégia para enfrentar um Botafogo que tem muito mais capacidade de ataque, né, de velocidade, de força, para explorar esse espaço. Vamos ver, é um jogo que não pode ter erros, né, Mansur? O menor erro é fatal. Exato. E tem um outro aspecto também, quando a gente fala em pressão, em saída de pressão. A provável formação ofensiva do Atlético, com o Davidson, com o Hulk, com o Paulinho, mas principalmente Davidson e Hulk, fazem com que o Botafogo, que provavelmente, segundo o Arthur Jorge colocou também, a gente imagina o Botafogo com uma identidade também muito definida. Se o Botafogo tenta sair para essa pressão, ele também vai assumir algumas questões, né? Alguns riscos. Porque se o Atlético precisar recorrer a um jogo direto, ele tem dois jogadores que dessa primeira bola são muito fortes para esse primeiro duelo pelo alto. Sem dúvida. Aí eu fiquei imaginando, né? Se o Atlético tentar pressionar o Botafogo e marcar um pouco mais alto, o problema, né, meus amigos Raed e Alex, é que a gente viu diversas vezes, especialmente acho que no jogo contra o Vasco, no 3-0 sobre o Vasco,
a cavalaria do Botafogo quando saiu da pressão indo até a área do Vasco, né? Eram 5, 6 jogadores atacando o Vasco em altíssima velocidade e disparando em direção à grande área adversária para finalizar as jogadas. E o Botafogo naquele jogo conseguiu fazer isso muito bem. É uma estratégia que faz com que o adversário do Botafogo passe a correr muitos riscos também, né? É a característica da montagem desse elenco do Botafogo, jogadores com muito vigor físico. Para mim, a grande questão do Atlético não é nem a forma como ele vai se defender, e sim a forma como ele pretende atacar. Porque durante toda a trajetória do Milito no Galo, o time do Atlético ele é um time bem pragmático ali. Ele constrói pelos lados do campo para criar espaços no corredor central para os jogadores de frente. Geralmente era Hulk e Paulinho. Agora, com a entrada do Daverson, vai ser um trio de frente, né? A fixação de marcas ali no meio da zaga do Botafogo, Daverson entre os zagueiros e os dois atacantes, né? Hulk e Paulinho, tentando achar espaço nas diagonais. Para mim, a grande questão é a variação na forma de atacar do Galo. Eu vejo o Atlético do Milito, um time sem muita variação no setor ofensivo, criando de uma mesma forma. E em grandes jogos assim, em grandes finais, você precisa de um algo a mais. E o algo a mais, geralmente, muitas vezes está num jogador que decide, mas em final, assim, ajustada, o algo a mais também tem que partir do técnico. Lógico, Alex, que é muito difícil, você depende do adversário, né? Tem alguém jogando contra você, então não basta você querer jogar de uma maneira, às vezes a imposição do adversário faz com que você seja obrigado a alterar seu plano ao longo dos 90 minutos. Mas se você fosse o técnico do Atlético, se você fosse o Milito, de que maneira você abordaria o jogo em termos de marcar o Botafogo? Você faria como os adversários que causaram dificuldade ao Botafogo, de marcar numa linha mais baixa, muito mais próxima à sua própria grande área? Ou tentaria pressionar para tentar roubar a bola mais próximo do gol do Botafogo e dessa maneira encaixotar um pouco o time do Arthur Jorge? Hein? Porque é uma faca de dois gumes aí, né? Você precisa saber o que você tem na mão. Se você vai pressionar alto, você precisa saber que você tem 3 atacantes. E eles, às vezes, não vão sustentar isso o tempo todo. Só que você pode fazer isso tecnicamente de uma boa maneira. Eu acredito que o Atlético ele possa e tenha a condição de pressionar o Botafogo. Até porque ele tem 3 zagueiros que são 3 zagueiros rápidos também, não são 3 zagueiros lentos, não, assim, fala para perder, né? Nesse sentido. Então você tem essa segurança para você. Quando você não tem segurança, às vezes, nesses 3 zagueiros... O problema é que os atacantes do Botafogo são muito rápidos. Eles são. Mas só que é o seguinte, se você pressiona esse tipo de bola que às vezes pode vir num espaço, uma bola é muito diferente, às vezes é mais fácil de marcar do que aquela que chega tocando. Lógico, quando você pode ver que o Botafogo ele tem um jogo que ele é super objetivo, é vertical. Se ele passa aquela pressão e consegue, ele tenta fazer, ele tenta chegar lá antes. Só que a grande... Eu tentaria armar uma maneira de pressionar o Botafogo, mesmo que fosse no máximo ali na média, porque eu acho que você ficar jogando na baixa com o Botafogo o tempo todo é difícil, cara, assim, porque, cara, por mais que seja só um jogo... O volume fica muito grande, né, Alex? Porque ele te desgasta muito nesse sentido, entendeu? E parece que a confiança tá sempre com ele. Então eu preciso tirar eu gosto do futebol objetivo e gosto de tirar o conforto desse meu adversário. Só que também eu prepararia, caso eu visse que não desse conta, de você pressionar, para você poder ter um segundo plano. Isso é normal de você ter. Só que, e como pressionar esses dois, o Hulk e o Paulinho estando atrás, mesmo que ele faça a saída de 3 lá ao Botafogo, eu colocaria o Daverson como se fosse aqui nesse primeiro cara e depois induziria ele para um lado. O Daverson tem boa capacidade de pressão, né, Alex? Tem. Ele consegue fazer bem isso. E só que você restringe um pouco, porque se eu pressiono 3 zagueiros com 3 é uma coisa, só que desses 3, a hora que eu identifico entrar alguém no meio e jogo para um lado que eu quero, que eu não gostaria de jogar para o lado direito do ataque do Botafogo, porque muito se movimenta do centro para lá. Sim. Mas eu tentaria fazer isso de alguma maneira, estrategicamente, treinar isso, o Atlético teve chance para poder ter algum tipo de efeito. Geralmente, desculpa, amigo, perdão. Geralmente, assim, para mim, o caminho do jogo para o Galo passa por você jogar o jogo para o lado direito, tirar ali a linha de passe do passe longo do Marlon Freitas, construção do Botafogo do lado direito, porque o ataque do lado esquerdo do Botafogo não é tão potente quanto o ataque do lado direito. Sim. E se o Botafogo constrói desde o início do jogo pelo lado direito,
geralmente o Galo já vai estar posicionado aqui para defender o lado direito do Botafogo, né? O lado esquerdo do Atlético já vai estar um pouco mais congestionado. Aí o Botafogo teria que virar o jogo. O lado esquerdo do Botafogo não é tão potente quanto o lado direito. Por que eu falo? Se você está jogando com o Hulk e Paulinho, eu tento colocar nesses dois volantes, porque os outros dois meias vão ter que se preocupar, os dois volantes vão ter que se preocupar com esse Salvarino e, né, que ele acaba vindo girar. Então eu preciso pressionar essa bola. Eu tentaria armar tudo dessa maneira para pressionar a bola e os outros ali mais bem encaixados assim, para tirar um pouco desse conforto da onde passar a bola, né? Fala, Mansur. Um detalhe, amigos, é curioso isso, a gente tem conversado muito sobre, e acho que é um pouco o resultado do momento dos times, das atuações recentes, da média de atuações, sobre como o Atlético pode defender o Botafogo, quando na verdade eu acho que também, se a gente pensar sob o ponto de vista do Galo, tem um aspecto ofensivo do jogo, se ele conseguir se estabelecer um pouco com a bola, levar um pouco o jogo para dentro do campo do Botafogo, se estabelecer naquele habitual 3-2-5 ofensivo dele, né, com os 3 homens que saem de trás, os 2 volantes, provavelmente amanhã o Fausto Vera e o Alan Franco, e os 5 homens da frente, 2 deles muito abertos, tem um caminho que pode ser iniciar a construção pelo lado esquerdo, algo que o Atlético faz muito, para buscar uma inversão para o Scarpa, isolando o Scarpa do lado direito. Porque se existe um ponto em que o Botafogo defensivamente tem, não é dizer um grande desequilíbrio, mas ele é um pouco menos protegido, é o setor em que o Almada, em tese, poderia dar uma assistência maior ao Alex Telles. O Almada não é um jogador que faz uma reposição, uma recomposição tão forte o tempo todo, muitas vezes descola um pouco da linha defensiva, fica um pouco mais distante, ou até porque, como ele flutua muito da esquerda para dentro, a distância para ele retomar a recomposição pelo lado esquerdo por vezes é maior. E o Atlético pode ter por ali um caminho numa inversão de jogo, que é algo que o Atlético se acostumou muito. Eu acho até que o Atlético depende muito dessas viradas para o lado, para os homens abertos. Tem menos opção de jogo por dentro, não sei até se era isso que o Raed se referia quando falou muito bem sobre a questão de variações ofensivas do Atlético. Eu acho que foram poucos momentos que teve um grande jogo por dentro, mas eu acho que essa inversão para o Scarpa, nesse tipo de defesa do Botafogo, pode ser um aspecto relevante para o Galo. Eu acho que passa muito por aí, pela capacidade do Galo em reter a posse da bola. É a equipe que gosta de ficar mais com a bola, né? E não perder. Ter um cuidado especial na hora de trocar passe para realmente não forçar o passe e não perder. Porque o Galo se expõe de verdade, né? Faz aquela linha de 3 lá atrás na hora que tem a posse da bola e deixa um espaço gigante. Eu acho que esse é o jogo que a gente sabe que quando o Botafogo retoma a posse, conecta rapidamente ao ataque. Fazendo a avaliação sobre a estratégia do que o Galo vai adotar para enfrentar o Botafogo, eu bato muito nessa tecla porque eu acho que o jogo ele vai se desenhar por aí, pelas estratégias das duas equipes. Se o Galo insiste na sua forma de jogar, só relembrando aquela primeira partida da final da Copa do Brasil, que foi onde o resultado foi definido, o Flamengo quebra a pressão do Galo de duas maneiras distintas, né? A primeira é realmente o Galo ele erra a marcação e expõe um caminho de passe que o Flamengo aproveita e constrói sua jogada desde o seu campo de defesa. E o segundo gol do Flamengo é na segunda maneira que existe para quebrar a pressão alta. Conectando, quebrando o passe por cima, quebrando a primeira barreira de marcação, encontrando alguém para fazer a casquinha e conectar rapidamente o ataque. E o segundo gol do Flamengo foi exatamente assim. Então, naquela partida, o Galo errou em 2 momentos, entregando 2 gols em maneiras distintas de marcar, com 2 erros distintos que essa forma de jogo poderia oferecer. Então, precisa que o Galo esteja num nível de concentração elevadíssimo e que esses erros individuais não aconteçam. Se o Galo entrar com essa maneira de jogar. Mas eu acho que é um jogo muito estratégico. A gente está falando de 2 treinadores que são muito inteligentes, que prepararam estrategicamente suas equipes e que elas vêm demonstrando isso ao longo do ano inteiro, a capacidade realmente tática que cada equipe tem. Os jogos do Botafogo são extremamente táticos, as movimentações muito bem coordenadas e organizadas, e pelo lado do Galo a gente sabe a capacidade que o Milito tem. O Galo passa por oscilações, mas a gente já viu o Galo jogar muita bola esse ano. Então, meus amigos, eu acho que é realmente no detalhe estratégico também, né? Minutos, a capacidade de resolver jogo desses jogadores e o futebol tem aquela coisa que parece óbvia, conversa óbvia, mas não é como o basquete, vôlei, você precisa de 70 pontos para ganhar o jogo. Você precisa, às vezes, de uma genialidade, um gol pode te bastar. Não que o Atlético vai depender disso, o Atlético tem inúmeras armas, não é uma decisão absolutamente desequilibrada, mas ele pode resolver o jogo com os talentos que ele tem talentos suficientes para ganhar. A gente vai mostrar aqui, inclusive, agora para vocês, né, pelas informações que o Guto Rabelo trouxe para a gente agora há pouco aqui no Troca de Passes, a escalação do Galo, que talvez fosse a maior dúvida para a gente, né? Porque o Botafogo, todo mundo sabe o time que vai jogar, né? Sem o Bastos, com o Adrielson, mas os outros jogadores já são conhecidos, ele não vai mudar algo que está dando certo ao longo de toda
a temporada. Agora, a escalação do Milito poderia haver uma ou outra mudança, né? Uma estratégia diferente para a decisão, até pela sequência de 10 jogos sem vitória que o Atlético enfrentou até esse jogo contra o Botafogo. Então vamos mostrar os campinhos aí com as informações que a gente tem dos dois times, começando pelo Botafogo, que é aquela que a gente já conhece, né? Com o John no gol, o Vitinho na lateral direita, Adrielson Barbosa, dupla de zaga, Alex Telles na lateral esquerda, Gregory e Marlon Freitas os volantes, a linha de 3 com Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada, no ataque Igor Jesus. Agora vamos ao campinho do Atlético, que era o que nos causava uma maior apreensão, né? Uma maior curiosidade, porque havia a possibilidade de mudanças, mas aparentemente nada de surpresa, né? Com o Everson no gol, os 3 zagueiros, o Lianco, o Batalha e o Júnior Alonso, então o Saravia deve começar no banco de reservas, os 2 volantes, Alan Franco e Fausto Vero, Scarpa fazendo a ala pela direita, o Arana pela esquerda, e os 3 atacantes, Hulk, Paulinho, com o Daverson mais espetado. Como vocês podem perceber, né, os goleiros são muito conhecidos, vivem um momento muito bom, né, tanto o Everson quanto o John têm feito uma temporada espetacular. Everson, inclusive, é um dos candidatos, por que não, a melhor jogador da Libertadores, dependendo do que acontecer na decisão. Ele foi extremamente decisivo para que o Botafogo chegasse à final o Atlético chegasse à final da Libertadores contra o Botafogo. E pode acontecer o quê? Em caso de empate, a gente vai ter prorrogação. E em caso de novo empate, pode ir para os pênaltis. E aí a gente pediu para o espião estatístico fazer, né, as suas análises sobre os 2 goleiros e sobre os batedores, né, os principais batedores de Atlético e Botafogo. Vamos dar uma olhada no duelo entre os goleiros, por exemplo, John e Everson. Olha só, de 2020 para cá, eles têm esse desempenho aí nos pênaltis. Olha, o John teve contra ele 23 cobranças, sofreu 19 gols, fez 2 defesas, outras 2 cobranças pegaram na trave ou foram para fora, ou seja, ele defendeu, né, 8,70%, né? Ele defendeu um percentual baixo de cobranças do John contra ele. O Everson teve contra ele 69 cobranças. Foram 48 gols sofridos, 14 defesas e outras 7 bolas ou pegaram na trave ou foram para fora. Então ele tem um aproveitamento bem melhor de 20%. Mas é inegável que são 2 excelentes goleiros, né? Raed e Alex, tanto o Botafogo quanto o Atlético estão muito bem servidos na posição, né? E num mundo estudado do futebol como é hoje, até o nosso espião estatístico já faz a leitura de onde o jogador bate, costuma bater, a batida de segurança, a batida quando está nervoso. Num futebol tão estudado quanto o de hoje, com certeza, tanto o Everson quanto o John já tem ali a leitura dos possíveis batedores caso essa partida vá para pênalti. Acho que tem muita possibilidade. Faz diferença pênalti, saber que tem um pegador de pênaltis. Por exemplo, o John não é um especialista pelos números, né? É porque tá ele não tem conseguido também ainda. O percentual é mais baixo do que o Everson, que já tem um percentual mais do que o dobro, né? Do que o John. Faz diferença, Alex, para o jogador em campo? O jogador nem pensa nisso. Faz, você saber da competência, como faz para o goleiro, saber se o batedor ele é melhor ou pior, o nível de eficiência dele, né? Tem traz um nível de preocupação a mais. Você sabe, poxa vida, esse goleiro aí ele realmente é pegador de pênalti. Por quê? Porque ele tem uma leitura mais apurada, não é só o estudo, mas a leitura de momento é que faz aquela sensibilidade bem de momento. Saber, porque o cara que é batedor, ele bate num lado, ele bate no outro, né? Tá mais acostumado. E a decisão de pênalti nem sempre passa por esse. Passa pelos outros que não estão acostumados a bater, né? E como que o goleiro interpreta isso e como que esses batedores também acabam interpretando esse goleiro. Né? E vamos então às cobranças de pênaltis, né? Os principais cobradores, a gente separou os 3 principais cobradores de pênaltis em termos de números, né? Aqueles que mais cobraram pênaltis. Vale lembrar que esses números são de 2020 para cá, desses jogadores em equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, mas em todas as competições. Então, por exemplo, não tem do Hulk lá, ele não bateu pênalti no Nottingham Forest, mas não conta o Scarpa lá no Nottingham Forest, não conta pênalti do Scarpa lá, não conta do Hulk antes de chegar no Atlético e tudo mais. Então, são em times da Série A. Tem, por exemplo, do Marlon Freitas no Atlético Goianiense, né? Porque foi mais recente. Mas vamos começar com os jogadores do Galo.
O que mais bateu pênalti de 2020 para cá foi Hulk. E olha os números do Hulk em pênaltis, ó. 47 cobranças. Bateu muito pênalti o Hulk nesse período, hein? Foram 39 gols. Teve 5 cobranças defendidas e 3 bolas ele bateu para fora ou acertou a trave. Então o aproveitamento do Hulk no geral é de 83% de 2020 para cá. Um aproveitamento bem interessante. O segundo jogador que mais cobrou pênaltis nesse período foi o Scarpa. O Scarpa cobrou 17 pênaltis e marcou 16 gols, hein? Muito Só bom, teve Scarpa. uma bola defendida pelo goleiro adversário. Isso, parece que a gente não Pois tem lembrança de pelo Palmeiras, né? Fluminense, Palmeiras e pelo Palmeiras, Atlético. pensando que era... ele ainda pega o Fluminense. Ele foi antes de 2020, que ele saiu do Fluminense? Sim, não? sim. Tem que checar. Mas é de 2020 para cá, então nos últimos 4 anos. Não, mas é de 5 Palmeiras, anos. só pega Palmeiras. Palmeiras. Então ele só perdeu um de 17, tem 94% de aproveitamento. É outro que é muito acostumado bom, a bater, Scarpa. emocionalmente já tem mais certeza do que ele vai fazer, né? O terceiro que mais bateu nesse período é o Daverson, em termos de jogadores do Atlético. Ele bateu 13 pênaltis, marcou 10 gols, foram 2 chutes também. defendidos e um ele ou bateu para fora ou acertou a trave. Então tem um aproveitamento de 77%. Vamos aos pênaltis dos jogadores do Botafogo. Dos jogadores do Botafogo, quem mais bateu nesse período foi o Marlon Freitas. Foram 14 cobranças do Marlon Freitas, com 12 gols. Lembro de novo, não é aqui uma estatística apenas do Botafogo, inclui também os clubes pelos quais o Marlon passou de 2020 para cá. 2 pênaltis foram defendidos. E ele tem um aproveitamento alto, né? De 85,7%. Mas não foi contra o segundo que mais Everson, bateu né? nesse período é o Tiquinho. O Tiquinho, lembrando de novo, não conta a passagem dele pelo Porto, por exemplo, tá? Ele nem Só vai no estar em futebol campo, brasileiro. eu acredito. Foram 14 cobranças com 10 gols e 4 bolas defendidas. O aproveitamento de 71,43%. E ainda tem o terceiro jogador do Botafogo que mais cobrou nesse período, é o Tietê. Um número menor, né? 5 cobranças, mas ele marcou 4 gols e teve um pênalti defendido, aproveitamento de 80%. E ainda tem algumas outras curiosidades que não estão aqui nas nossas ilustrações. Por exemplo, Alex, o Hulk é canhoto, né? Você já deve ter percebido que ele é canhoto, não? Acho que sim. Percebeu, né? Sabe quantas vezes o goleiro acertou o lado em cobranças do Hulk? 19%. Número baixo, ou seja, é um jogador que desloca bastante o goleiro nas suas cobranças. E sabe onde ele mais... O Mansur sabe de tudo, né? Sabe. Eu vou perguntar pro Mansur. Ô, Mansur, sabe. qual é o canto, né? Você tem que dizer assim, na direita embaixo, na direita em cima, no meio do gol. Qual é o local onde o Hulk mais bateu os seus pênaltis, ô Mansur? Esquerdo alto. Errou completamente. É embaixo na direita. Não, mas você tá falando de esquerdo alto de quem? Ainda bem que não é. Pode ser do goleiro. Não, é sempre do goleiro. Mansur Tá sempre batedor. certo. Assim é do batedor. Mansur tá sempre certo. Ele bateu mais embaixo do lado direito. Eu fui na tese de que em geral o... Aquela cruzada. É a cruzada. Eu fui na tese que em geral o batedor cruza o chute, né? Exatamente. Mas como eu não tenho obrigação de defender o chute do Hulk, não tem problema. Não, mas acho que você só fez a conta, se é do goleiro ou do Hulk, né? É no canto baixo da direito do Hulk, né? Então ele bate muito cruzado, rasteiro. Então tá certo. É isso aí, você estava achando que ele bate um pouco mais no alto. O Raed ajudou o Felipe aqui na complicação. Mas fato é que tem bons batedores dos dois lados, né, Jéssica? Nessa hora de decisão, Eu só quero dizer uma coisa. Fala, Mansur. Não, que nesse momento... Aposto que tem torcedor do Galo e do Botafogo querendo matar vocês. Só de pensar na possibilidade de sofrimento vai até os pênaltis. Misericórdia. Acho que esse período, essa descrição desses números todos, deve ter feito alguns aí sofrerem um pouquinho mais ainda. Como diria Luiz Carlos Júnior, queremos emoção até o fim, né? Mas são bons batedores dos dois lados, né, Jéssica? Sim, sem dúvida. Vocês estavam fazendo esse paralelo aí entre os dois
os dois goleiros, né? A gente está falando, obviamente, dois goleiros espetaculares aí que concorrem para talvez o melhor da posição no Brasil. A gente pode discutir mais, mas a gente está falando dos dois melhores aí do país, ou pelo menos no top 3 esses dois estão. Isso é verdade. O John já pediu espaço para ser o líder, né? Para ser camisa 1 de um time grande há bastante tempo. Ele buscava esse espaço na carreira, o Botafogo deu e ele é muito seguro por ali. O Everson é chovendo molhado falar bem dele. Mas quando a gente olha, e fazendo paralelo com o John e o Botafogo é uma equipe que se expõe pouco, né? Passa pouco sufoco defensivo. Então, talvez por isso, a gente não vê o John o tempo inteiro tendo que brilhar e salvar a equipe. Mas o Galo tem passado por oscilações e embora o Galo não sofra muitos gols, se a gente olha essa sequência final do Galo, como o Everson foi importantíssimo nos jogos, fazendo defesas espetaculares, mais do que o líder que a gente sabe que ele é, salvando o Galo em vários momentos nas partidas recentes do Galo. Então, é um confronto incrível dos dois goleiros, assim, eu acho que é uma final. Eu não sei, o Mansur pode falar com mais precisão, porque ele acompanhou muito mais jogos do que eu na vida, mas eu nunca vi um time campeão sem um grande tá goleiro. Certo, ele é bem mais velho que você, isso é natural, lógico que ele assistiu mais. Não, pela experiência, gente. Não, eu sei, mas é natural, ele tem 45 anos a mais que você. Agora já era, já falou. Tá bem. É por aí. E nem sempre vê mais. E ver mais não significa ver melhor, né? Tem isso Pode ser. Ô, Mansur, já que assim, porque assim, eu dei onde o Hulk mais chuta pênaltis, né? O torcedor do Atlético deve estar pensando assim, mas tá entregando só o cobrador do Galo? Isso aí o Botafogo e o do já Botafogo? tem tudo já, filho. Então eu vou dizer o seguinte, ô Mansur, tente adivinhar qual é o local onde o Marlon Freitas mais bate os seus pênaltis. Eita! Vamos lá, eu vou pelo canto do goleiro, tá? Canto direito do goleiro, rasteiro. Acertou, né? Porque se foi aqui ao espião estatístico, passa baixo esquerda, mas é exatamente isso, é baixo esquerda do Marlon Freitas. Portanto, direito do goleiro. Então você acertou. Eu ia falar que ele cavava, mas não ia errar. O Marlon bateu 28% dos pênaltis dele do lado esquerdo e embaixo. Ou seja, é um percentual menor do que o Hulk costuma bater do lado direito e embaixo. Mas esse é onde ele, teoricamente, onde mais gosta de bater, Isso né? que faltaram, lógico, na estatística, falar de Almada, de Savarino, de Luiz Henrique, de Igor, enfim. Eu acho muito cruel ir para os pênaltis. Ver os outros bater é tranquilo, mas, cara, você tem que definir um título desse tamanho nos pênaltis, cara, tenso. é pesado. Aliás, deixa eu dar uma dica aqui, os caras têm tudo, né? As comissões técnicas. Mas se as comissões técnicas de Botafogo e Atlético quiserem saber como batem todos os pênaltis dos jogadores, né, dos dois elencos, dá uma passadinha lá no GE. Globo, tem a reportagem que conta em detalhes. Não, aqui nós pegamos os 3 que mais batem, mas lá tem os pênaltis de todos os jogadores, tá? Dos elencos de Botafogo. Mas um jogo desse que já diz tudo é tranquilo. Todo mundo sabe. Tudo mastigado, é o troço de louco. Por falta de informação, os goleiros não E se vão fosse ficar pênalti, a Jéssica, quando jogava, e Raé também era cavadores. Na Argentina, eles falam picadita. Picadita, é isso aí. Olha, deixa eu falar o seguinte pra Jéssica e para Mansur, o seguinte, que eles vão poder, né, degustar lá, que são fazer as picadas, né? Picaditos. Vão cenar, né, que é o jantar, mas tem os picaditos, que são as entradas e tudo mais. A partir de agora, eles estão liberados para jantar, tomar aquele vinhozito e comer aquela carninha gostosa aí, hein? Pode pagar, traz a nota. Bota lá, Eugênio Pierro Bom na nota, que o Eugênio banca aqui para vocês, tá certo? Boa ideia. Valeu, Mansur, Jéssica, obrigado. Amanhã conversamos mais, hein, amigos? Valeu, amigos. Grande abraço para vocês todos aí. Valeu, um abraço. Valeu. Obrigado, Jéssica Sescon. Carlos Eduardo Mansur, direto de Puerto Madeiro. Um lugar muito bonito lá em Buenos Aires. Fala, rapaziada. Então vocês viram aí, cara, na íntegra assim, do programa Troca de Passe, trazendo muita coisa sobre a grande decisão de mais tarde de Atlético e Botafogo. Bom, rapaziada, é uma aposta deles aí, né? Essa questão de talvez ir para os pênaltis. E a gente vê, cara, que indo para os pênaltis, acho que o Atlético tem um favoritismo, sim. Everson vive o melhor momento, tá? O John, o goleiro do Botafogo, também é um ótimo goleiro, mas o Everson vive um momento excepcional. Já pegou muito mais pênaltis que o John.
Então, a gente vai com muita confiança para essa final. E se caso realmente for para os pênaltis, a gente tem certeza que o Everson vai brilhar mais uma vez no gol do Atlético. E a gente tem aí todos os 3 que eles mostraram, né? Tanto Hulk, Hulk, Davidson e Scarpa têm os números bem melhores do que os cobradores do Botafogo. Então a gente vai para cima com tudo, trazendo a escalação, né? Como a gente jamais esperava, ele acabou não mudando muita coisa no time do Atlético, mas a gente teve essa semana praticamente toda para treinar e organizar esse time para a gente atuar bem, igual a gente jogou muito bem contra o Fluminense, jogou muito bem contra o River. Então a gente entende que é o jogo da vida. Como o Hulk falou, é o jogo da nossa vida. Rapaziada, a gente pretende trazer bicampeonato da Glória Eterna para BH. Então, rapaziada, eu quero que você coloque aí nos comentários a sua expectativa e um placar, palpite para o placar, ou se vai para os pênaltis, tá bom? Não se esqueça, vai lá no canal, ativa o sininho, na verdade se inscreve primeiro, ativa o sininho e deixe seu like. Valeu, rapaziada, até depois do jogo a gente vem trazendo a grande vitória, se Deus quiser, do nosso Galo doido. Valeu, rapaziada, um grande abraço.